beber do seu vinho. Que o espírito da profecia e o espírito de revelação esteja sobre nós, Senhor, nessa noite. Que mais do que compartilhar um ensino, que o Teu Espírito torne a Tua palavra viva e ativa. Que nós possamos recebê-la de forma pessoal, viva e intensa, Senhor. Nós Te ofertamos nessa noite o nosso coração, Senhor, a nossa inteireza. Nós estamos aqui por inteiro e nós queremos o Senhor. Nós queremos Te ouvir, nós queremos ser tocados, transformados pela Sua presença, pela Sua glória. Fala conosco, Senhor. Nos surpreende com algo novo nessa noite, Senhor. Abacuque capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Queridos, para quem não sabe, a gente não tem 4 meses de igreja aberta aqui, a gente ficou, eu acho que 8 meses mais ou menos, quase 9 meses fechados, nos reunindo na nossa casa, e que a gente abriu a igreja aqui não faz 4 meses ainda. E eu fiz 2 anos de transição da antiga igreja, Alcance, e Deus falou conosco de muitas formas, e algo muito precioso nesses meses foi a nossa oração com o time que está comigo. A maioria do pessoal da liderança está comigo há mais de 10 anos já, e a nossa oração foi: Senhor, o que o Senhor quer de nós? Para onde a gente tem que ir? O que a gente tem que fazer? E nós nos aproximamos ainda mais de alguns amigos, recebemos palavras de Deus, e a gente se aproximou de volta de um cara que a gente não via há muitos anos, um cara que tocou essa cidade há anos atrás, chamado Wilson Pereira. Eu sei que alguns de vocês conhecem. E esse cara, ele já esteve com a gente aqui, vai voltar em dezembro, ele está aqui. Eu vou te dizer que é talvez o cara no Brasil mais preciso profeticamente que eu conheço hoje. A gente teve um ano aí onde Deus levou muitos profetas. Eu vou te dizer que os caras que eu conhecia, que eram mais precisos, como Profeta Amaro, Deni Bonilha, Pastor Miguel Piper, Pastor Francisco, Deus levou esses caras. Eu até brinquei com isso, falei: mano, Deus está recolhendo todos os profetas. Se eu fosse você, eu dava umas na trave para garantir a segunda leva. Esse cara tem nos acompanhado, tem liberado muitas palavras sobre nós. Eu lembro que dia 2 de abril foi o dia que a gente estava liberado para começar a igreja. Eu fiz um acordo com o pastor Luciano de ficar um tempo fechado, para que a gente não causasse nenhum dano à igreja, Alcance. E eu lembro que quando chegou a data, a gente estava desde 15 de janeiro procurando um imóvel para alugar, e não tinha dado certo. Eu fiquei quase 3 meses insistindo em um lugar, e no fim a imobiliária ligou para mim e falou assim: cara, desista, porque o dono não quer alugar para vocês, porque vocês vão ser uma igreja. E eu lembro que eu estava triste com aquilo. Chegou a data de a gente abrir, 2 de abril, eu lembro que a gente fez uma reunião por Zoom com o pessoal que estava com a gente. Falei: gente, estava todo mundo ansioso, claro, para ter um lugar. Eu falei: olha, não foi o diabo, não foi o Satanás que fechou a porta. Eu falei: cara, Deus não nos deu um lugar ainda, Deus não nos deu uma casa, e se Deus não nos deu, a gente tem que entender que Ele entende alguma coisa que a gente não entende, e vamos continuar orando. E acho que mais ou menos um mês depois, o Wilson falou: cara, eu preciso falar com vocês, e fez uma videochamada. E ele falou assim: ó, Deus está me mostrando um lugar que vai dar para vocês. Ele falou assim: é um lugar extremamente conceitual, diferente de tudo que vocês viram. E ao mesmo tempo que parece uma casa, tem uma coisa de modernidade, e Deus vai entregar esse lugar para vocês e fazer uma grande coisa lá. 4 dias depois a gente entrou aqui. E quando eu estava conversando, numa das conversas com ele, eu falei sobre tudo aquilo que a gente estava
vivendo como igreja e a nossa intencionalidade na adoração, na sala de oração, em ter uma adoração livre, sem muito tempo para acabar, nos cultos cavar, são cultos que acontecem aqui uma vez por mês, que são cultos assim que a gente diz que é para deixar o menino rodar. Então a gente sabe a hora que começa sexta ou sábado, 8 horas da noite, quando que acaba? Irmão, acaba, sei lá quando acaba. A gente ama quando Deus vem assim, a gente organiza, limpa, enxerou o piso. Mas a gente gosta quando Deus pega a organização da gente e favela tudo. Está todo mundo no chão, chorando, raspando o cinto no piso. E eu estava falando sobre isso, sobre a nossa intencionalidade, sobre tudo que a gente tem pregado, sobre um despertamento, sobre a vida devocional, sacerdócio. E ele falou para mim, Farley, é muito precioso quando a igreja desenvolve uma cultura de glória. E eu lembro que ele falou essa frase, eu falei, cara, cultura de glória. Ele falou, cultura de glória. E começou a falar outra coisa. Esses profetas são meio loucos, né? Eu conversei com ele depois, ele nem sabia o que tinha falado. Mas, cara, aquilo ficou queimando no meu coração, uma cultura de glória, uma cultura de glória. Eu entendo que como pastor, principalmente hoje como pastor sênior de uma igreja, é meu papel e minha responsabilidade ensinar a igreja em todas as áreas. Eu não acredito que toda palavra tem que ser uma revelação, né? Meu chamado é ensino e eu entendo que às vezes eu vejo uma necessidade da igreja, eu tenho que ensinar a igreja de acordo com aquela necessidade. Mas existem algumas vezes que Deus nos dá aquilo que o pastor Luciano chama de uma semente. É uma palavra, às vezes um texto, às vezes uma frase que fica queimando no coração e aquilo não sai, e você acorda pensando, você dorme pensando, e aquilo fica lá. E o Luciano falou para mim isso há muitos anos atrás, cara, quando isso acontecer, isso é uma semente, e o seu papel é regar, mexer a terra, para que o fruto venha. E essa palavra que eu vou compartilhar com você nasceu de uma semente. E isso começou a queimar no meu coração, uma cultura de glória, e depois Deus me levou para esse texto de Abacuque, que fala, é uma promessa de Deus, falando que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E a primeira coisa que começou a queimar no meu coração, queridos, é que esse texto, ele é uma promessa. A gente se apega a muitas promessas, mas eu olhei para esse texto como eu nunca tinha olhado antes, como uma promessa. Eu falei, Deus está nos prometendo que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Não só da manifestação da glória, mas do conhecimento da glória. E isso mexeu comigo de volta. Porque Deus está dizendo para mim e para você, eu faço uma promessa para vocês. Isso vai acontecer, é o que Deus está dizendo. E eu vou encher a toda a terra com o conhecimento da glória. E isso mexeu comigo, por quê? Porque eu falei, Deus, existe uma promessa, essa promessa é clara sobre a terra ser tocada com o conhecimento da glória. E isso me levou a me fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu me fiz foi, que nível de conhecimento da glória de Deus eu tenho? Eu falei para mim, meu cara, quanto eu conheço da glória de Deus? Segundo lugar, eu me perguntei quanto eu vivo, como eu estou vivendo essa promessa, e até eu tive que me perguntar, falar, cara, o que é a glória? O que é essa glória? E quando eu comecei a ler, estudar e olhar para o meu coração, irmão, a impressão que eu tinha é que tudo que eu tinha para falar sobre a glória de Deus era algo muito subjetivo. E eu comecei a passar aqui na igreja e perguntar para várias pessoas, o que para você é a glória de Deus? Todo mundo dizia uma coisa diferente. E eu falei, cara, tem uma promessa de conhecimento da glória e a gente, cara, talvez nem saiba o que é. O que eu posso dizer sobre a glória de Deus hoje? O que eu fiz? Eu fui para a oração, eu fui para o jejum, eu fui para as escrituras, eu falei, Deus, o Senhor tem que me mostrar o que é esse negócio. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o cumprimento dessa promessa de Abacuque 2,14 está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Abra comigo, por favor.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do quê? Do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Hebreus 1:3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então a primeira coisa que eu quero te dizer com toda a convicção do mundo é que a glória de Deus é conhecida em Jesus. A glória de Deus é manifesta em Jesus. Mas eu não quero ser tão simples. Que nível de conhecimento dessa glória que nós temos? O que é a glória de Deus em Jesus? O que nós sabemos dessa glória? Querido, o Senhor me mostrou esse texto, mas eu continuava dizendo: Deus, beleza, eu reconheço a glória de Deus em Jesus, e isso para mim fala muito de uma revelação progressiva. Você começa a cavar e Deus começa a falar, e você continua perguntando, e Deus continua falando, e você continua insistindo, e Deus continua vindo. E eu falei: Deus, todo o entendimento que eu tenho são de coisas abstratas. E isso me incomodou mais uma vez. Por quê, querido? Porque a definição que nós temos da glória de Deus provavelmente vai determinar algumas coisas. A definição que nós temos da glória de Deus provavelmente vai determinar como nós vamos buscar essa glória. A definição que nós temos da glória de Deus vai determinar onde a gente vai procurar essa glória. E a definição que nós temos da glória de Deus vai determinar o quanto nós desejamos que essa promessa seja cumprida na nossa vida e na nossa geração e nessa terra. Então, mais uma vez, existe uma promessa de Deus que conheceremos essa glória, e se Deus prometeu isso, isso significa não só que é uma coisa muito importante para nós, mas que é importante para quem? Para Deus. E isso começou a queimar no meu coração, e Deus me falou: eu quero que você conheça a minha glória. Então, o primeiro passo para mim foi perguntar: beleza, Deus, e aí, o que é a glória? E eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 7. É um texto um pouco longo, mas eu preciso ler com você. A gente vai fazer uma construção aqui, amém? 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. Paulo está fazendo uma comparação aqui entre a antiga aliança e a nova aliança. Não só isso, mas entre a glória da antiga aliança e a glória da nova. E ele diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Repita comigo: desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Outras versões vão dizer que nós somos transformados de glória em glória, mas na verdade o que o autor aqui quer dizer é a mesma coisa. Ele está dizendo: eu recebo um nível de glória e um nível de transformação, então eu vou para um nível de glória maior.
e eu sou transformado de volta, então eu recebo uma nova porção de glória. Isso traz mais um nível de transformação, e nós somos transformados em glória cada vez maior, ou de glória em glória. A palavra que é traduzida na nossa Bíblia como glória no Antigo Testamento é a palavra kabod ou kabô. A tradução literal da palavra kabod é ser pesado. Não é no sentido de ser pesado, no sentido de medir o peso, mas fala de algo que tem peso. Então isso pode ser, essa palavra ela é usada no Antigo Testamento tanto para coisas boas como ela podia ser usada por coisas ruins no hebraico. Então, sabe, uma conversa que é pesada, que é densa, mas ela pode falar também de um ambiente pesado. Irmãos, eu não sei se você sentiu, mas o ambiente hoje estava pesado. Pode ser usado para falar de uma autoridade de peso, ou de uma presença de peso. Então, quando a gente olha para a Bíblia, é muito interessante, porque a maioria que o kabod é usado, fala de uma manifestação visível da palavra de Deus, fala de Deus estar aparecendo com peso. E eu quero que você guarde uma informação: a maioria das ocorrências da palavra kabod, falando de uma manifestação visível da presença de Deus, está falando de uma manifestação no templo ou no tabernáculo. Você pode guardar isso comigo? Vai ser importante lá na frente. Então essa manifestação está relacionada diretamente à autorrevelação de Deus e ao desejo de Deus de habitar no nosso meio. A gente vai falar sobre isso depois, mas a Bíblia fala da nuvem de glória. Você já viu essa expressão? Os judeus chamam isso de a Shekinah. A palavra Shekinah não existe na Bíblia, é uma palavra hebraica, mas que você não encontra na Bíblia, mas que a tradução literal seria aquele que habita. Então, quando essa nuvem de glória chegava, é como se eles dissessem: Deus está morando aqui. Agora, por outro lado, no Novo Testamento, a palavra traduzida como glória é a palavra doxa. A tradução literal de doxa seria opinião, ou julgamento, ou, puxa, me esqueci a palavra, tem mais uma palavra que pode ser, ou reputação. Agora eu quero corrigir uma interpretação equivocada que existe aqui. Eu já vi pessoas ensinando e dizendo que a doxa fala da opinião de Deus como se fosse o pensamento de Deus sobre algo. Mas, querido, na verdade não é isso. Quando o doxa expressa opinião, ela está falando de um outro contexto. Ela está falando do que eu construí com o Davi. Eu levei o Davi para minha casa, eu desenvolvi uma amizade com ele, eu me revelei para ele, eu revelei a minha família, eu revelei a minha casa, eu revelei como eu penso, a forma que eu falo, e essa revelação causa no Davi uma impressão e uma opinião ao meu respeito. Essa opinião dele é a doxa. Então, quando a gente fala da glória de Deus, a gente não está falando do que Deus pensa sobre algo, mas está falando de Deus se revelando ao homem a ponto de gerar no homem uma impressão, uma visão a respeito de Deus. E essa visão, essa revelação é a doxa. Agora, sabe o que é interessante? Porque se por um lado a doxa no grego, ela tirou a questão do peso, quando a gente junta as duas palavras, eu entendo que a gente consegue entender a revelação progressiva. Eu junto o peso do kabod com a autorrevelação do doxa, e eu entendo o que é a glória de Deus. E a glória de Deus, querido, nós podemos dizer que ela é o peso ligado a Deus revelar a si mesmo. A glória é o peso gerado pela manifestação, não só da opinião de Deus, não só do pensamento de Deus, não só do poder de Deus, não só da manifestação, não só do poder, mas é o peso gerado pela manifestação da pessoa de Deus. Quando Deus chega em um ambiente, Ele fala: olha, sou isso, é isso aqui que eu sou. Isso gera em nós
a doxa, Deus revelando gloriosamente a si mesmo. A glória é o resultado de Deus manifestar a si mesmo. Agora, querido, eu sei que para alguns vai parecer ridículo eu ter que falar isso, mas eu vou ter que falar. É muita carência de entendimento e de revelação, mas eu vou ter que falar. Porque eu já vi gente criticando, falando, pô, o que é essa música? Chamando a presença de Deus, vem nesse lugar, Deus já está aqui, Deus é onipresente. Irmão, é um entendimento muito pobre você não perceber que existe um abismo absurdo entre a presença manifesta de Deus e a onipresença de Deus. Deus não era onipresente no Antigo Testamento? Era. Deus já era onipresente no Antigo Testamento, só que a Bíblia fala que Deus fala para Moisés que ia se manifestar no Monte Sinai. E quando ele vai se manifestar no Monte Sinai, ele fala assim, ninguém sobe. Se animal passar no pé do monte, vai morrer. A Bíblia fala de uma nuvem de fumaça com raio, fogo, trovão. A versão Almeida Revista e Corrigida fala do clangor da trombeta. O que é isso? Eu também não tenho ideia, mas deve ser feio. A Bíblia fala dessa glória vindo, que o povo tem medo, irmão. O povo se esconde, corre. E Moisés sobe dentro dessa nuvem de glória. E ele não só fica lá 40 dias sem comer e sem tomar água. E ele não só desce vivo de lá, mas ele desce com o seu rosto resplandecente. Então isso é a presença manifesta de Deus. Então não venham me dizer que a presença manifesta, a onipresença de Deus é a mesma coisa, porque não é. Sei que parece um absurdo ter que ensinar isso, mas a gente precisa. A glória de Deus é quando Deus escolhe manifestar, revelar a si mesmo. Agora, a segunda pergunta que nós precisamos fazer é aonde nós procuramos a glória de Deus e como nós encontramos. A Bíblia fala de 3 vezes da nuvem da glória se manifestando. E isso constrói um entendimento para nós, eu quero te mostrar isso. Então vá comigo para Êxodo capítulo 40, essa é a primeira vez que a nuvem da glória de Deus se manifesta. Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 34. Querido, vamos só entender o contexto histórico. Deus, por um longo tempo, fica dizendo para Moisés como o tabernáculo deveria ser feito. Deus dá orientações precisas, as cores, os materiais, o tamanho, a forma, até quem deveria fazer. E quando Moisés faz tudo do jeito que Deus pediu, qual é o resultado disso? A manifestação da glória. Então, Êxodo capítulo 40, versículo 34, a palavra do Senhor diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A Bíblia diz que quando esses caras começam a oferecer os sacrifícios, a glória do Senhor veio de um jeito que ele não pode entrar, irmão, porque Deus ocupou o lugar. A segunda vez que a nuvem de glória se apresenta é no templo de Salomão. Então vá comigo para 2 Crônicas, capítulo 5. Aqui mais uma vez, Deus dá toda a orientação. E quando Salomão constrói o templo de acordo com as ordens, com as diretrizes de Deus, olha o que acontece. 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim: os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor, e com isso os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença da glória do Senhor encheu o templo. E é por isso que eu gosto quando Deus bagunça tudo, irmão.
Eles estavam ali uniformizados, todos certinhos. Eu vim hoje até com uma camisa, tipo dia na missa. E os caras estavam todos certinhos. Mas quando eles começaram a adorar o Senhor, a nuvem da glória encheu o lugar e ninguém conseguiu fazer mais nada. Existia uma ordem, existia um processo. E é muito interessante porque Deus pede a ordem. Deus pede a ordem, Deus pede o processo, Deus diz como deveria ser feito. Mas quando Ele vem, Ele fala, agora acabou, você já está pronto para obedecer, agora deixa comigo. E a terceira vez que Deus se manifesta na nuvem de glória é novamente em um tabernáculo. Só que agora é um tabernáculo diferente. Que tabernáculo é esse? Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: e o verbo, quem é o verbo aqui? Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra o que significa Shekinah? Aquele que habita. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A palavra habitou aqui no grego é a palavra esqueno. Esqueno significa literalmente estabelecer um tabernáculo. Então a gente poderia traduzir esse texto da seguinte forma: e o verbo se fez carne e estabeleceu o seu tabernáculo entre nós. Ou, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então Jesus é o tabernáculo aonde a glória de Deus se manifesta. Vá comigo para Lucas capítulo 9, versículo 28. Terceira vez que a nuvem de glória se manifesta. Lucas capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias, depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, a João e a Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar, está falando de Jesus. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, e que o que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio o quê? Uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Sabe aonde nós procuramos a nuvem de glória? Nós procuramos a nuvem de glória em Jesus. E é por isso que toda pregação do Novo Testamento e toda pregação sobre a glória de Deus, ela precisa ser uma mensagem cristocêntrica. Eu sei que você precisa entender mais ainda, e você vai entender. Vamos voltar para o texto base, 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ler de volta esse texto. Segunda Coríntios capítulo 3, a gente vai ler primeiro do 7 ao 14. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Está falando da glória se manifestando. No Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na frente de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E o que estava desvanecendo se manifestou com glória,
quanto maior será a glória que permanece. Portanto, vendo que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que é removida. Então, querido, mais uma vez ele está fazendo uma comparação aqui entre a glória da antiga aliança e da nova aliança. E ele fala de um nível de revelação. A palavra revelação fala de retirar o véu. Então, quando você tinha alguma coisa e você protegia, você cobria isso com o véu. E depois, quando você tirava o véu, você revelava o que estava debaixo. Isso é revelação. Então ele está falando aqui sobre tirar o véu como um nível de revelação. E ele está dizendo que quando nós conhecemos Cristo, um nível de revelação acontece. Por quê? Porque o véu é retirado. E ele começa a fazer uma comparação, e ele diz, olha, a glória da antiga aliança ela era incrível. Ela fez o rosto de Moisés brilhar, mas ele diz, ela não tem comparação com a glória de agora. Por quê? Porque a glória que Moisés experimentou é uma glória que se dissipava. E o que ele quer construir aqui é que a glória de agora, ela não só dissipa, mas ela é o contrário da glória de Moisés. Porque a glória que Moisés experimentou se dissipava. E essa não é só permanente, mas ela é uma glória crescente, de glória em glória, em glória, em glória, em glória. Você entende o que ele está dizendo, querido? A nova aliança é muito superior, por quê? Porque toda a nossa aproximação de Cristo, porque Ele é o tabernáculo onde a glória de Deus é revelada, toda a nossa aproximação de Cristo, ela nos traz um nível de glória e de revelação. Todo o ambiente de glória é um ambiente de revelação. E o que ele está dizendo aqui é que esse véu de revelação, ele é tirado não só quando nós conhecemos a Cristo, mas que quando você conhece a Cristo, você recebe sim um nível de glória e de transformação, mas que cada vez que nós nos aproximamos mais dele, a transformação de glória continua, e nós somos transformados de glória em glória, em glória, em glória, em glória. E cada vez que nós nos aproximamos dele, um novo nível de glória nos é revelado. Continua comigo, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 15 agora. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Querido, ele está mais uma vez falando da superioridade de glória. Agora, entenda uma coisa comigo. Olha o discernimento que Moisés teve, mesmo diante de uma glória que desvanecia. Esse cara entrou na nuvem de glória aonde ninguém queria entrar, irmão. Ele ficou 2 períodos lá de 40 dias. Moisés sobe, fica a primeira vez lá. Deus vai dizer depois que falava com Moisés face a face. Esse cara fica 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber água. Você consegue entender o nível de glória? A Bíblia fala do seu rosto resplandecente. Mas depois que ele desce, Deus chega para ele e fala, eu me agrado de você. E aí Moisés diz assim, se o Senhor se agrada de mim, então eu quero te pedir uma coisa. E o que ele pede? Mostra-me a tua glória. Esse cara conversou com Deus face a face, o rosto resplandeceu, ficou sem comer, sem tomar água, mas quando Deus fala com ele, fala, sabe o que eu quero? Eu quero um novo nível de glória, eu quero um novo ambiente de revelação. Nós somos transformados de glória em glória em glória. Abacuque 2,14, qual é a promessa?
toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Agora eu quero continuar construindo com você. Existe uma declaração muito semelhante a essa, mas em Isaías. Então eu quero que você abra comigo Isaías capítulo 6. Versículo 1. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu quero que você entenda algumas coisas comigo. Quando a gente continua vendo esse texto, e eu quero associar com outros dois textos, fica claro que o ambiente que Isaías está presenciando é um ambiente do trono de Deus. É não só um ambiente de glória, mas como todo ambiente de glória, ele é um ambiente de revelação. Então ele está diante do trono de Deus, experimentando glória, experimentando revelação, e ele continua dizendo: e as abas de suas vestes enchiam o templo. E aí ele fala de serafins. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E aqui ele diz: e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clama, e o templo se encheu de fumaça. Então ele está diante do trono de Deus, e ele está vendo que a terra um dia vai refletir o que acontece no céu. A presença da glória, a nuvem de glória, e ele fala dos serafins, e ele fala das asas, e eu quero te mostrar, querido, que isso, e ele fala novamente da fumaça de glória enchendo aquele ambiente, e ele fala de uma adoração que diz Santo, Santo, Santo. E eu quero te mostrar que tem mais 2 textos na Bíblia que você vai perceber que falam comigo da mesma coisa. O primeiro texto é o texto de Ezequiel 1, ele fala mais uma vez de ver a glória do Senhor, ele fala dos anjos, ele fala de rodas cheias de óleos, e você vai, óleo não óleo de fritar coxinha, óleos. Você vai entender onde eu quero chegar. Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4 tem uma declaração também muito semelhante. Você vê que todos esses textos eles vão se juntando? Então vá comigo para Apocalipse capítulo 4, versículo 2. E aqui João tem também uma revelação do trono de Deus. Ele está no mesmo lugar que Isaías estava. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Olha o que a palavra do Senhor diz. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Aonde ele está? A gente sabe. No mesmo lugar que Isaías estava. E alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda, e ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes. Eles viram a mesma coisa, Isaías, Ezequiel e João. 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Repita comigo: olhos, diante e de trás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, e aqui ele diz a todo o redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite. E qual era a adoração deles? Mais uma vez, Santo,
santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. E sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive no trono para sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam ao que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas vieram a existir. Então, mais uma vez, João aqui está diante do trono e diante da glória de Deus, e mais uma vez, esse é um ambiente de revelação e de adoração. Ele fala, olha só isso, querido, que esses seres viventes, esse negócio mexe demais comigo, que eles tinham olhos por diante e por detrás, e eles tinham olhos ao redor, e eles tinham olhos por dentro. Irmão, para que tanto olho? Você conhece uma história que diz assim: que olhos grandes você tem, vovozinha? Por que tantos olhos? Querido, para mim Deus está falando de uma coisa muito clara. Esses olhos por frente, por trás, ao redor, em volta, por dentro, falam de um ambiente de profunda revelação. Para que tantos olhos? É para ter um nível intenso e profundo da revelação de quem Deus é. E quando eu olho para tudo isso, querido, quando eu olho para tudo isso, sabe o que eu vejo? Juntando todas essas peças, eu vejo que esses querubins, esses serafins, esses seres viventes, esses 24 anciãos, eles estão diante do trono da glória de Deus, cobertos de olhos, e eles estão no ambiente de revelação, e aí eles falam, eles têm um novo nível de glória, um novo nível de revelação. Eles falam: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. E quando eles declaram isso, os 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas, adoram, mas aí acontece um novo nível de glória, e esses serafins de volta: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Os 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas, e o que acontece depois? Um novo nível de glória. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E isso fala não de uma liturgia repetitiva, cansativa e enfadonha de um Deus que tem necessidade de ser adorado, mas isso fala de uma glória infinita, da qual nós poderemos nos deslumbrar. Isso para mim fala de um ambiente de revelação, de deslumbramento, de surpresa, que continuamente, sem cansar, dia e noite, eles falam: santo, santo, santo. E querido, quando eu olhei para tudo isso, o Senhor me falou o que aquele homem profeticamente expressou, e o que é uma cultura de glória. Sabe o que é uma cultura de glória? É uma expectativa ardente, contínua, constante, incansável de sermos tocados pela glória de Deus. Sabe o que significa? Que quando a gente sai da nossa casa para vir para cá, precisa haver no nosso coração uma expectativa ardente de Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai vir. Eu vou experimentar um novo nível, eu vou experimentar algo novo, eu vou ver algo que eu não vi, eu vou pisar onde eu não pisei. Sabe o que isso significa? Que quando você entrar no seu quarto, você não vai cumprir um ritual ou uma responsabilidade do crente, mas você vai entrar no seu quarto com uma expectativa de ser tocado pela glória de Deus. Isso é uma cultura de glória. Uma cultura de glória. Eu preciso da glória de Deus. E sabe o que acontece? Existe uma expectativa ardente no nosso coração, e nós queremos mais, e nós pedimos mais. E sabe o que Deus faz? Ele dá mais, e depois disso nós queremos mais. E depois que Deus faz, Ele dá mais, e nós queremos mais.
irmão, de glória em glória, em glória, em glória, em glória. A verdade é que desejar pela glória de Deus precisa ser um estilo de vida. Nós clamamos, nós buscamos, nós pedimos e nós continuamos, e Deus continua vindo, e nós continuamos a ser transformados. E até que ponto nós podemos chegar a experimentar a glória de Deus, querido? Alguns dias atrás, eu sempre oro na sala dos pastores lá embaixo, e eu estava sozinho aqui na igreja uma manhã. E eu vim aqui, liguei minha caixinha JBL aqui. Devia receber algum valor por isso, né? E eu sentei aqui, e, irmãos, eu quero fazer uma propaganda para você. A gente não vai ter livro para atender todo mundo. Mas tem um livro ali, que é um livro que foi lançado agora há pouco. Eu vou falar de 2 livros. A Glória de Deus, do Bob Sword. Eu li depois que eu preparei essa mensagem. E histórias inéditas de Azusa, onde os caras falam dessa nuvem de glória que invadia aquela igreja dia após dia. E eu estou orando aqui, eu sentei aqui nesse degrau, e eu não sei te dizer, eu tinha quase um medo de pedir para isso. Parecia algo tão distante da minha realidade. Eu estava jejuando, e eu falei: Deus, eu tomei coragem. Parece absurdo a gente ter que ter coragem para pedir isso. Eu falei: Deus, traz aquela fumaça aqui, traz aquela glória aqui. Mas eu quero confessar para você, eu orei e fiquei pensando: Deus, tem tanta gente boa aí, tem tanta gente incrível. Por que o Senhor vai trazer isso aqui nessa igrejinha em Curitiba? O Senhor ministrou algo ao meu coração. Abra comigo em Provérbios capítulo 25, versículo 2. Provérbios capítulo 25, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Eu gosto muito da forma que a NVI traduz esse texto e diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, mas tentar descobri-las é a glória dos reis. Irmão, presta atenção nisso. Salomão recebeu a comissão de construir o templo onde Deus manifestou a sua glória Shekinah. Mas quando ele estava para construir o templo, ou para terminar o templo, ele diz o seguinte: vá comigo para 2 Crônicas, capítulo 2. Segundo Crônicas, capítulo 2, versículo 5. Ele está aqui na construção do templo, e ele diz assim: o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? E naquele dia aqui eu me senti como Salomão. Sabe por quê? Porque Salomão está chegando diante de Deus e está falando: Deus, quem sou eu? Como que eu vou te construir uma casa? E ele fala: a verdade é que nem os céus inteiros e nem os céus dos céus podem conter quem o Senhor é. Eu vou querer te fazer uma casa. Mas o que ele faz? Ele faz a casa. E o que acontece? Deus habita ali. E eu sentei nesse degrau e falei: Deus, quem sou eu na fila do pão? Mas eu falei: quer saber? Eu posso não ser nada, mas eu vou construir esse templo. E dia após dia, após dia, após dia, eu vou clamar por essa glória, eu vou pedir por essa glória, eu vou esperar por essa glória. Eu sei que a maior parte de vocês provavelmente não experimentou o despertamento que teve no final dos anos 90.
E ali começo, eu acho que foi o mais intenso, foi talvez de 99 a 2006. E, irmão, era incrível, eu estava falando sobre isso com o Henrique. O Henrique foi arrebatado. Voltou por quê? Eu estava conversando com o Henrique, ele falou, cara, e aí o que era diferente? Eu falei, mano, a gente tinha o Fogo e Glória aqui na Batista Shalom, 2001, 2002. Ele falou, cara, você chegava, o pessoal estava arrumando o lugar, 6 horas da tarde, o evento às 8. E os caras estavam montando andaime, pendurando caixa, não tinha som mecânico, não tinha nada. E você chegava, irmão, arrepiava já. E já tinha gente chorando nas cadeiras, e gente rolando no chão de um lado para o outro. Por quê? Porque existia uma expectativa pela glória de Deus. Os caras saíam para ir para esse lugar já queimando, e o cara pisava lá e já começava a chorar e falava, vai acontecer, vai vir, alguma coisa vai acontecer. E eu entrei nisso em 2001. Eu lembro que meus pais tinham uma casinha aqui em Antonina, eu me fechava lá para orar, chegava a ficar 2 semanas fechado orando. E eu lembro que um final de semana eu fui, fazia muito tempo que eu não ia, eu fui para lá, eu namorava com a Dani, e a Dani chegou para mim e falou, cara, você tem que ouvir um negócio. Eu falei, o que é? Me deu uma fita cassete, irmão. Lembra? Auto reverse. Ok, Rio entregou. Cara, ela me deu uma fita cassete, era do CD do Santa Geração, Presença da Glória. E eu botei aquela fita lá e cheguei, entrei dentro da casa, já liguei o som e botei. Cara, quando eu comecei a ouvir aquilo lá, eu lembro a sensação que eu tive de colocar a mão na cabeça e falar, Deus, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu sou crente a vida inteira, mas tem um negócio aqui que eu não sei o que é. Cara, eu fiquei 3 dias no chão ouvindo aquele negócio sem parar. E eu saí de lá dizendo, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso descobrir aonde esses caras estão, aonde Deus está fazendo isso aqui. Eu sabia que tinha alguma coisa. E, irmão, eu comecei a conhecer os malucos, eu mergulhei nisso. E em 2006 foram assim as últimas gotas de um despertamento que Deus derramou. Só que desde 2001, há 20 anos, eu faço uma oração. Eu falo, Deus, quando o Senhor trouxe esse despertamento para o Brasil, eu vi acontecer e eu entrei no meio depois que ele já estava andando. Há 20 anos eu oro. Próxima vez que o Senhor for fazer isso, eu não quero só ver acontecer, entrar, eu quero ser um dos caras que vai estar provocando essa chama. Eu quero ser um dos caras que vai ver e que vai entender e vai perceber antes. Algum tempo atrás eu estava almoçando com o Dan Duque, nossa cobertura aqui. E ele falou para mim, Farley, eu estou sentindo uma coisa como eu senti ali nos anos 90. Ele falou, estou sentindo aquele mesmo negócio. E está vindo, alguma coisa está vindo. E ele falou, só que é muito mais forte. É muito mais forte. E ele falou, eu estou orando, eu vou ver acontecer. E ele falou para mim uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar. Ele falou, você sabe por que um avivamento, um despertamento passa? Eu falei, não, Dan. E ele falou, porque precisa passar. Porque toda vez que tem um despertamento e um avivamento, é para revelar alguma coisa à igreja. É um nível de glória que traz uma revelação. A igreja conhecia o louvor, mas não sabia o que era adorar. E Deus precisava revelar a adoração para a sua igreja. E Deus veio e revelou. E esse despertamento, esse avivamento, ele cumpre um propósito. E depois nós precisamos ir para um novo nível de glória. E nós precisamos esperar um novo despertamento, um novo avivamento. Ficar à espreita.
quero dizer isso para você de todo o meu coração. Eu acredito no que eu vou te dizer de todo o meu coração. Eu tenho orado por isso, cara, há 20 anos. Há 15 anos, talvez mais intensamente. Mas quando a gente estava no Good Village, eu falei isso para eles lá, em agosto foi? Eu estava no primeiro dia. E foi a primeira vez na vida, em todos esses anos, que me veio uma convicção de que Deus ia fazer de volta. E eu quero falar para você, eu falo no que eu acredito, no que eu sinto. Em 2006 eu escrevi isso num dos meus livros, eu falei, gente, está passando, uma estação está passando, e passou. E tudo que eu falei lá aconteceu. Eu vou te dizer, em agosto eu falei, está começando de volta. E eu não acredito só que vai vir. Eu quero dizer para você que eu creio de todo o meu coração que em agosto o céu mudou. E a gente já começou, cara. Já começou. Eu vi hoje esse povo aqui no chão, eu vi o que Deus fez aqui e já começou. Já começou. Já começou. Já começou. Agora entenda outra coisa. Toda vez que Deus traz um movimento, isso não pega todo mundo, irmão. É bobagem se pensar nisso. Estava falando isso com o Henrique também. Falei, Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias no meio dos caras. Aí teve o Pentecostes depois. Primeira pregação de Pedro, 3.000 se convertem. Segunda pregação sobe para 5.000 e a Bíblia fala de um crescimento. Mas, cara, existiam milhares, talvez, de pessoas na região. E quantos foram tocados ali? Naquele primeiro momento que a Bíblia faz questão de registrar, 5.000. Eu tenho voltado a ler a história de todos os avivamentos. Você acha tudo ali na livraria. Cara, eu estou lendo tudo de volta. Por quê? Porque eu estou precisando trazer a memória. Eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso lembrar. A palavra testemunhar vem de uma raiz que fala de fazer de novo. E eu preciso ler esses testemunhos, porque isso está provocando o meu coração, e eu tô queimando com isso. Agora escute, Azusa mudou a história, querido, da igreja no mundo. Todo o movimento pentecostal, os dons espirituais, o falar em línguas, as curas, tudo veio dali de um grupo de pessoas que, numa casa. E o avivamento na rua Azusa foi incrível. E foi excepcional, gente de todo mundo foi lá, mas nós estamos falando de algumas milhares de pessoas só. Numa cidade em Los Angeles, que no começo do século 20, tinha 250.000 habitantes. E a gente fala de alguns poucos milhares. Então, cara, nunca é sobre todo mundo, sempre é sobre um remanescente. É para quem entende e para quem quer. Quando Deus traz um mover, isso é que nem pegar jacaré na praia. Não sei se fala assim, sabe que você vê a onda e você começa a remar para ir junto? Então eu digo para vocês, eu estou olhando, eu estou vendo uma onda vindo e eu já comecei a remar. Existe algo acontecendo, existe um ambiente de favor de Deus. Um dia alguém me perguntou assim, para você, o que é, como que você explicaria o que é um ambiente de avivamento ou despertamento? Eu falei, cara, a gente mora em Curitiba, é frio, mas tem lavoura aqui, tem agricultura aqui no sul. E quando é um período como esse ano, que foi muito frio, o cara tem um trabalho gigantesco, ele tem que cobrir a plantação, ele tem que proteger, ele tem que cuidar para regar, porque normalmente não chove como deveria. Então tem todo um trabalho para ter uma colheita, às vezes, muito pequena. Mas existem alguns anos, que são os anos de chuva e tempo propício, que aí o cara jogou a semente, cara, e o sol vem na medida certa, a chuva vem na medida certa, e é transbordante, é fácil. Um ambiente de despertamento, um ambiente de favor.
E o primeiro sinal disso é que começa a ter uma fome. Começa a ter uma necessidade. As pessoas querem jejuar, e elas querem orar, e elas querem buscar. E nós precisamos desesperadamente de algo assim. Sabe por quê? Eu me coloco no meio disso, como igreja de Jesus na minha geração. Cara, mas a igreja, ela está totalmente pragmática. A gente falou tanto de excelência, que virou quase uma coisa pejorativa para mim essa palavra. Eu não vou falar que a gente não tem que ter excelência, a gente tem que ter. Mas, cara, a gente tem congresso e seminário de tudo, como faz isso, como faz aquilo, e excelência, não sei o quê, e tudo tem que ser bonitinho, e tudo tem que ser perfeito. E sabe qual é a tristeza disso? É que nós estamos satisfeitos com coisas que os homens sabem fazer bem. E eu estou de saco cheio daquilo que a gente sabe fazer bem. Durante todos esses meses, pessoas vieram para mim e falaram: e aí, cara, você está começando a igreja, o que você sonha? E eu não sabia o que responder. Eu falei: cara, nunca sonhei em ser pastor sênior. Na verdade, eu achava que eu ia cada vez mais ficar viajando, pregando. Mas daí Deus me deu uns caras, eu estou cuidando aí agora. Tá, mas o que você sonha? Ficava pensando, um dia aqui no final de um culto, alguém me perguntou: o que você sonha? E aquele dia a resposta veio ao meu coração. Eu falei: sabe o que eu sonho? Eu sonho que Deus faça alguma coisa no nosso meio que seja dele de verdade. Eu sonho que Deus faça alguma coisa. Eu sonho que Deus faça alguma coisa no nosso meio que a gente não consiga ensinar os outros a fazer. Eu sonho que Deus faça alguma coisa no nosso meio que não dê para fazer um seminário para ensinar os caras a fazer na igreja dele. E eu falei isso de repente aqui. Eu falei: ficou legal, vou twittar depois. E aí depois eu comecei a ler a história do avivamento de Azusa. E o Frank Bartleman, que era um dos intercessores que fez o avivamento acontecer, que Deus usou, ele trocou cartas com Ivan Roberts, que foi o cara do avivamento de País de Gales. E ele escreveu a carta todo empolgado: cara, a gente está queimando, a gente está orando, a gente está jejuando, e a gente quer saber como que faz para viver o que vocês viveram. E o Ivan Roberts respondeu assim, falou: cara, não sei. Vamos lá. Cara, não sei. Não sei, cara. Eu sonho com Deus fazer algo aqui, como fez hoje. Que quando a gente vem para cá de volta, eu não sei se vai acontecer de volta. Por quê? Porque, cara, não foi a gente que fez. Existe um clamor surgindo. Existe um choro, um clamor. Existem lágrimas nascendo, e elas vão cair na terra, e elas vão ser uma semente profética de uma grande chuva do Espírito sobre nós. O Senhor vai começar a colocar um choro, um clamor no seu coração. Existe uma visitação para essa noite, existe uma porção para essa noite. É pessoal, cada um vai sentir de um jeito diferente, mas existe algo acontecendo. Fala para ele da sua sede, se exponha, deixa ele trazer algo ao seu coração. Rebalabaxeira lamassara lamacandara lá serecandara. Sora lalamaxeira lamacandara mas. Seia lalabachora lemecandara mas. Secara labaxara lamacandara mas.
Você pode se unir comigo a esse clamor, só dizer, Senhor, nós precisamos. Nós precisamos. Nós precisamos. Nós precisamos.